As crianças podem continuar celebrando, hoje junto com o tio Júnior, que se não estão todas lá, já estão quase todas lá, por isso que não teve aqui aquela movimentação gostosa que às vezes tem, né? Uma correria que... Se você cantou esta música, e por mais difícil que seja, como foi dito, mas cantou assim, é isso aí, Senhor, é o que eu estou cantando, é o que eu quero, eu concordo, a mensagem vai ser mais tranquila, de certa forma, para você. Mas se você cantou com resistência, com desconforto, a mensagem talvez vai ser um pouco desconfortável para você. Mas no final vai dar tudo certo, vai todo mundo sair daqui feliz e falando, Senhor, obrigado pelo que o Senhor falou para nós hoje. E o que Ele vai falar para nós hoje está em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Essa mensagem de hoje, eu tenho quase certeza que eu já preguei aqui uma vez, assim como, aí sim, eu tenho certeza que em outros lugares que eu pude estar. E é uma mensagem daquelas que volta, de vez em quando volta. De vez em quando a gente é tomado por ela de novo. De vez em quando elas vêm e entram e trabalham e a gente não tem muito como escapar. E eu vou pedir para a Cecília, ler bem alto, Cecília, por favor, esse texto. 18, de 1 a 4. Talvez uma pergunta, entre outras, que possam surgir após a leitura de um texto desse, é: que tipo de vaso eu sou? Que tipo de vaso que eu sou? Que tipo de vaso que você é? Que tipo de vaso que, como igreja, como comunidade, nós somos? Dá para ficar pensando nessa pergunta, e aí algumas possibilidades surgem à mente. Pode ser um vaso maior, como que com mais pessoas, digamos assim. Pode ser um vaso menor, com menos pessoas, um grupo menor. Pode ser um vaso decorativo, daqueles que a gente acha mais bonito, aí a gente põe para frente, né, na estante, a gente coloca em evidência. Pode ser um vaso mais discreto, que não que seja feio, mas que a gente fala, isso aqui pode ficar mais nos bastidores. Pode ser um vaso mais cheio de detalhes, de formatos e cores, e assim mais diverso, ou linhas mais retas, com pessoas mais parecidas formando parte deste vaso. Mas dá para a gente pensar mais ainda. Efetivamente, que tipo de vaso nós temos sido nas mãos do Senhor e que tipo de vaso que nós temos sido na convivência e na caminhada uns com os outros. Aí eu concluo, com base nesse texto, que o que importa é sermos um vaso moldável. Maior, menor, mais colorido, menos colorido. Não interessa muito, isso é secundário, se é que isso tem importância. Mas um tipo de vaso moldável, que pode ser moldado, que pode ser mexido, que pode ser alterado. Um vaso que não é inflexível. Um vaso que o que importa é, se errado, ser corrigido. Esse tipo de vaso, que pode ser moldável, abrindo-se para o novo, que acolhe mudanças, que se permite ser tocado. Aliás, que não foge do toque do Senhor.
Mas aí você pode pensar, mas Marcelo, isso é muito difícil, ser um vaso assim, se colocar desta forma, é muito difícil mesmo. Mas nós podemos entender que, por mais difícil que seja, a gente pode concluir que não é impossível. Mas como que nós vamos conseguir ser este vaso moldável, que embora difícil, não é impossível de sermos moldáveis e moldados, quando nós entendermos quem é o oleiro? Então só existe uma forma de nós nos colocarmos como um vaso moldável, quando nós assimilarmos, assumirmos para nós, de que o oleiro é Deus. O oleiro é Deus, não é o Maurício, não é a Juliana, a Tuane, a Raquel, não é. Se nós pensássemos que o oleiro é qualquer um de nós, a gente, eu não sei se a mexida aí, se vai ficar boa. Eu não confio muito, mas o oleiro é Deus. Aqui Israel estava distante do Senhor. É o contexto desse texto. Ele estava distante dos propósitos do Senhor. Israel estava buscando outros povos. Estava buscando outros povos e sacrificando, fazendo sacrifícios aos deuses desses povos. Estava derramando sangue de gente inocente, é o que estava acontecendo em Israel. Então Deus prepara o cativeiro para o seu povo, para que dessa forma ele pudesse corrigir o seu povo dos seus maus caminhos. Deus passa a moldar o povo. E nós precisamos ter consciência de que Ele é o oleiro, de que Ele tem direitos sobre nós, e de que Ele está sobre nós. E aí eu quero fazer alguns destaques a respeito do fato dele ser o oleiro. O primeiro deles, a primeira realidade, é que Deus faz. É Ele que faz. Versículo 3. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Deus está no comando. É Ele quem faz. Ele está na condução. As decisões são dEle, vêm dEle. O barro não decide por si só, por si mesmo. Eu vou ser um vaso X, eu vou ser um vaso Y. Eu vou ser um vaso desse jeito, dessa forma, por tal motivo, para ser usado aqui, agora ou acolá. O vaso, ele não tem essa vontade, o barro não tem essa vontade própria. Porque o processo está nas mãos do Senhor. E aí isso é muito interessante, porque quando a gente entende isso, a gente para de brigar. Mas a gente briga com Deus às vezes, Marcelo? Briga. Não vem falar que não. Mas aí quando a gente entende que Ele está no comando, de que é Ele o oleiro, de que Ele sabe o que está fazendo, aí a gente fala, tá bom, Senhor, beleza, eu estou me rendendo, eu estou jogando a toalha, eu estou me entregando a Ti, eu estou me colocando mais uma vez e mais do que nunca como barro nas Tuas mãos. Isso não deve ser motivo de agonia, de preocupação. Nossa, Ele é o oleiro, o seu barro, o que Ele vai fazer? Ele vai acalmar nosso coração. É isso que Ele faz, quando a gente entende que Ele é o oleiro. Traz segurança a nós, gera paz interior, tranquiliza a mente e, como eu já disse, acalma o coração. Porque Ele está no comando, porque é Ele que faz, não é outra pessoa. A segunda realidade, a ser aceita por nós, é de que Deus avalia. Ele faz. Ele faz e Ele não vira as costas. Está feito, aí Ele vai embora. Ele fala, está feito e beleza, fiz e acabou. E Ele faz e avalia. Está aqui o versículo, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Moldando outro vaso, por quê? Porque Ele avaliou. Por quê? Porque Ele olhou e falou, peraí, preciso mexer. Tem coisas aqui que não podem, não devem permanecer
da mesma forma. E é importante nós crermos que Deus ele tem totais condições de avaliar todo esse processo. Ele é infalível na avaliação. E é importante que a gente acredite e confie nisso. Me lembro quando minha esposa, Gláucia, ela ainda estava na sala de aula. Hoje ela atua em escola, mas não mais na sala de aula. E por muito tempo ela atuou. E de vez em quando, você que é professor sabe muito bem, já passou por essa experiência de levar provas para casa para corrigir. Aí certa vez, em uma das tantas vezes em que ela teve que fazer isso, nós estávamos ali, ela corrigindo, eu na sala, lendo, assistindo alguma coisa, e aí ela parava de vez em quando e falava, amor, ouve aqui essa resposta, eu vou ler a pergunta e a resposta. Aí ela fazia isso e falava, será que nessa resposta eu posso considerar meio, pelo menos? Será que eu estou entendendo certo, interpretando certo a resposta desse aluno? Aí eu falei, não sei. É você que é a professora. Não, eu não falava isso, né, tadinha. Mas eu falava mais ou menos isso. Eu não sei avaliar. Eu não consigo avaliar. Eu não tenho a capacidade para avaliar. Você tem, eu falava para ela, vai com fé, vai tranquila, confia. E o Senhor é esse que avalia. É Ele que avalia, porque Ele consegue enxergar as nossas intenções, Ele consegue enxergar as nossas mais íntimas e obscuras intenções do nosso inconsciente. Ele consegue olhar e falar, isso aí é um caminho de vida. Ou então isso é um caminho de morte, porque só existem esses dois caminhos, concordam? Ou é da vida ou é da morte. E aí ele olha e fala, olha, é de vida, não é de morte, porque ele avalia. E o salmista tanto sabia disso, que o salmista pedia essa avaliação. Senhor, sonda, Senhor, avalia, Senhor, olha, Senhor, enxerga tudo, Senhor, se eu estiver querendo esconder alguma coisa, não permita, vai no mais profundo. Porque o salmista confiava de que a avaliação do Senhor era correta. Tanto que ele pedia, e se tiver alguma coisa errada, Senhor, me corrige. Então nós devemos falar o mesmo. Senhor, já que estás no comando, inclusive da minha vida, me avalia, me mostra se eu estou certo ou se eu estou errado. E é difícil a gente chegar e falar isso. Por quê? Porque ninguém gosta de ser avaliado. Ninguém chega para alguém assim, em sã consciência, com todo o pulmão assim, cheio de ar, e fala, me avalia, por favor. Tudo bem que em certos momentos, ok, a gente está... Para quem a gente confia mais, a gente está um pouco inseguro, a gente está um pouco mais aberto, um pouco mais confiante. E aí a gente fala, ó, dá um retorno para mim, o que você está achando disso? Mas assim, de graça? Não. A gente não gosta. Nós não nos sentimos confortáveis de termos os nossos erros apontados. Certamente que não. Mas aí perante o Senhor, nós podemos e devemos falar, Senhor, avalia. E aí a gente caminha para a terceira realidade. Ele faz, ele avalia e ele desfaz. Dependendo da avaliação que ele faz, ele desfaz. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Desfez-se. E essa mensagem aqui, ela é fruto, ou ela é embasada na mensagem do pastor Exaltino Gomes Coelho, que há 20 anos atrás eu tive acesso a essa mensagem, eu li essa mensagem, e entrou no meu coração e lá ficou. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Exaltino são privilegiados, um exímio conhecedor e intérprete do texto bíblico. E aí ele estruturou essa mensagem e a partir daí eu comecei a trabalhar também, pensar e amadurecer dentro de mim. E a mensagem, quando ele escreveu, ele destacou o Valdemiro. Ele falou que um dia ele foi visitar um oleiro. Alguém já teve essa experiência? De ter visto um oleiro trabalhando?
Nossa, gente, nem eu, tá? É que de manhã 2 pessoas falaram, eu sim, e elas falaram, é muito interessante. E ele disse que estava lá vendo o Valdemiro trabalhar com barro e formando um vaso, daqui a pouco o vaso desmontava. Se desconstruía na mão dele. E aí o que ele fazia, Valdemiro? Ele espalhava o barro na roda. E ele olhava pedrinhas que tinham no barro. E ele começava a tirar as pedrinhas. E aí ele voltava a fazer o barro. Mexer com barro e fazer outro vaso. E aí o vaso se desfazia. E ele espalhava de novo o barro. E aí ele tirava mais pedrinhas. Ele fazia um trabalho de purificação, de limpeza do barro. Então desconstruir é esse processo de limpeza. É esse processo de verificar o que precisa ser retirado. Quantas pedrinhas forem, e as mais diversas, e aqui é claro que eu tenho que abrir para vocês. Quais são as pedrinhas? E não é na sua vida não fica preocupado. Com o que você falar, você não precisa ficar preocupado. Então essa é a sua pedra. Não, é de alguém. É do seu vizinho, é do seu amigo, joga para o marido, joga para a esposa. Mas quais são as pedras? Vamos citar algumas das pedrinhas que o Senhor precisa tirar. É evidente que eu anotei algumas aqui, mas eu não quero dar a fita para vocês não. E aí? Fala, Lidiane. O pecado. O pecado. Aquilo que... um erro que não precisa nem ser cometido, só de ser pensado. Jesus ensinou isso. Joana? O medo. A pedrinha do medo. O que mais? Vaidade. Vaidade, gente. Rancor. O que mais? Falta de perdão. Coração endurecido. Magoado. Rancoroso. Falta de perdão. Eu não quero ficar toda hora. Que mais? Vai falando. Desesperança. Ganância. Alguém falou aqui. Zona de conforto. Gente do céu. Que mais? Você de casa, não sei se derrubou a internet, mas se não derrubou, escreve aí. Depois a gente lê. Mas 2 pedras. De preferência quem não falou ainda. Não que eu não queira ouvir quem já falou, mas para a gente ter uma diversidade aí de pedras. Orgulho. Individualismo. Inveja. E assim, é interessante que as pedras são as mais diversas, a lista não acaba aqui. Para não dizer que é interminável, ela é longa. E eu já trouxe essa ilustração algumas vezes. São cadeiras. A cadeira do orgulho, da inveja, da intolerância, do individualismo, do medo, e todo mundo senta em todas. E eu não preciso que você concorde, porque é uma verdade. Todo mundo senta em todas. É que alguns ficam mais sentados na cadeira do ódio, outros menos. Aí aquele que fica menos na cadeira do ódio, fica mais na cadeira da inveja. Mas o que senta na cadeira do ódio, também senta na cadeira da inveja. Porque todo mundo, tem pedra para todo gosto e para todo mundo. E aí, ele desfaz. Só que tem uma 4ª realidade. E tem mais, só que a gente vai parar nessa 4ª. A primeira ele faz, a segunda ele avalia, a terceira ele desfaz e a 4ª ele refaz. Ele refaz. O texto no final do 4 fala: não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente. Glória a Deus por isso, gente. Amém? Gostei. O pessoal de manhã estava dormindo um pouco ainda.
Eu falei amém, aí fiquei no vácuo assim. Tive que repetir. Ele refaz. Deus, Ele refaz. Deus não joga fora o barro, não joga o barro fora, não importa quantas pedras existam. Essa é a boa nova do Evangelho, isso é o Evangelho. Mas tem pedra que não acaba mais, não importa, Ele não joga fora. Mas Marcelo, você citou algumas pedras, mas você não sabe algumas que tem na minha vida. Não importa, Ele não joga fora. Ele refaz. Ele trabalha em nós. Ele nos torna pessoas menos orgulhosas. Ele nos torna pessoas em condições de perdoar, de deixar de lado a inveja. Ele faz com que nós sejamos altruístas, mais confiantes, pessoas humildes. E humildade, né, C.S. Lewis fala, não é humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então você tem que pensar de você aquilo que você é. E você é coisa muito boa. Todo mundo aqui tem muito valor. Então humildade não é, eu não sou tudo isso. É. Mas aquilo que você é, não pode ser só para você. Então humildade é você pensar menos em você. E Ele nos torna pessoas assim porque Ele reconstrói, Ele dá uma nova cara, Ele põe as coisas no seu devido lugar. Porque Ele insiste com a gente, Ele não desiste da gente. Pelo contrário, Ele nos dá nova oportunidade. Uma não, várias. Deus é um Deus de novas oportunidades, de segundas chances. E que seja assim na sua vida, na minha vida nessa noite. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Você se abrir para aquele que faz, que avalia, que desfaz, mas que refaz. Porque se nós queremos que aqui Deus revela a sua verdade, a sua mensagem nesse livro, esse livro aqui fala disso. De um Deus que faz, que avalia, que desfaz e que refaz. Se alguém chega para você que nunca leu esse livro, e tem gente que nunca leu esse livro, acreditem. E perguntar, você vira e mexe está com esse livro? Ele fala do quê? De um Deus que faz. Porque Ele está no comando. E aí Ele avalia o que Ele fez. E Ele encontrando aquilo que, olha, não era para ser assim, porque tem pedra, Ele desfaz. E a grande maravilha é que Ele refaz, é disso que esse livro fala. Então vem a pergunta, mais uma vez, a pergunta lá do começo. Que tipo de vaso que eu sou? Que tipo de vaso que você é? Que tipo de vaso que nossa igreja é? Estava com um amigo hoje cedo conversando, após a celebração da manhã, e a nossa grande questão era essa. E aí, será que a igreja, o nosso grupo, a nossa comunidade está disposta a ser um vaso moldável? Então, que tipo de vaso que nós somos? E eu queria dar muito uma oportunidade para que você se coloque diante do Senhor mais uma vez nessa noite. E muito consciente de que Ele é o oleiro. Você pode estar achando que o teu mentor é o oleiro, que o teu psicólogo é o oleiro, você pode achar que é o seu esposo, porque ele é muito bom na sua vida, para você pode estar achando que é o seu avô, que não está mais com você, inclusive, talvez, é o oleiro, mas não são. E eu não estou diminuindo o valor dessas pessoas na sua vida, longe disso. Mas eu quero dar oportunidade para que oremos, certos de que o Senhor é o oleiro, e de que nós somos barro, e Ele faz, e Ele avalia, com todo o cuidado do mundo. Ele vai nos detalhes, Deus Ele é detalhista. Ah, mas como você sabe, Marcelo? Olha para uma flor. E aí Ele desfaz. E a grande maravilha do Evangelho de Cristo é que Ele refaz. Então vamos orar. Eu queria dar essa oportunidade para que você não saia daqui hoje sem, diante desse Deus, se colocar
e permitir que Ele olhe aquilo que é necessário na sua vida, ou seja, toda a sua vida. E se você já tem consciência das pedras que Ele precisa retirar, ótimo. Porque talvez Ele esteja insistindo com você já há algum tempo a respeito dessas pedras. Mas se não está tão claro, peça: Senhor, me espalha na roda. Olha para mim. Tira aquilo que precisa ser retirado. E refaça. Refaça a tua forma, a tua maneira, no teu tempo, usando quem o Senhor quiser. Mas refaz, Senhor. Não resista. Aproveite esse tempo, ore. Mas Marcelo, não sei nem o que falar. Ore. Fique em silêncio e se apresente a Ele. Senhor, é muito bom, é muito interessante, é muito bom que o tempo vai passando. E parece que a Tua misericórdia vai aumentando. Parece que Teu amor vai nos envolvendo, porque a gente vai compreendendo e se rendendo cada vez mais a uma verdade como essa. Então, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez eu espero e desejo e anseio que de uma forma diferente das outras, nós possamos tomar consciência para que o nosso coração seja acalmado, para que a nossa mente seja tranquilizada, para que nós possamos ser mergulhar no Senhor, nessa verdade de que o Senhor como oleiro faz, porque o Senhor está no comando, nós somos apenas barro, e de que o Senhor avalia tudo, todo o processo. Isso é amor. A avaliação é amor, porque o Senhor está olhando para nós, o Senhor está preocupado conosco, interessado na gente. E aí o Senhor desfaz quantas vezes, tantas quantas forem necessárias. E se o Senhor está nesse processo na vida de alguns aqui, obrigado, Senhor, e continua. Dói, ser amassado dói, mas dói ainda mais não ser amassado e continuar com as pedras que nos devoram, nos consomem e afetam diretamente nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Então, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor está refazendo. Refaça vidas, refaça histórias, refaça a convivência em família, refaça casamentos, refaça o relacionamento de pais com seus filhos que estão perdidos. Senhor, refaça aquilo que o Senhor deseja na Tua igreja. Refaça o que o Senhor quiser. Senhor, cantamos músicas cujas letras são difíceis, e essa oração não é fácil de ser feita, mas nós ousadamente, confiadamente estamos fazendo. Refaça o que o Senhor quiser na Tua igreja. Portanto, nos avalia, desfaça o que for necessário e refaça conforme o Teu querer, na nossa vida, nas nossas famílias e na nossa comunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, os anjos cantam, Santo. E pela fé caminha até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, os anjos cantam, Santo. Partir me viro, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, eu canto santo, santo, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo, no nome de Cristo, amém. Eu estava lá pensando, vou, não vou, falo, não falo, mas aí eu resolvi falar.
Deus, Ele tem uma forma muito peculiar e objetiva de nos avaliar e mostrar aquilo que precisa ser mudado. É por meio de pessoas, por meio de gente. Então, se você nunca fez o que eu vou falar agora, e eu posso falar porque eu já fiz isso, ainda bem, senão eu não ia poder dar esse exemplo. Por exemplo, para o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, se vocês não falaram um para o outro ainda, observando alguma coisa que precisa ser mudado, melhorado, fala para mim. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, não deixa de falar. Faça isso com seu filho, sua filha, sempre. Permita que os seus filhos façam isso com você. Porque eles fazem sem que a gente peça. Eles fazem sem nem perceber que estão fazendo. Mas a gente que é adulto, a gente sabe que eles estão fazendo. Então, permita. Amigos. Chega para um amigo, para uma amiga sua e diga, não deixa de falar. Não deixa de falar. Porque é dessa forma, que aí enxergando, a gente vai falar, puxa, é verdade. E Senhor, então refaça. Porque é necessário que o Senhor refaça. Ok? Vai. Vamos embora, meu.